Olá, meus irmãos. Estamos mais uma vez aqui na série Mestres da Palavra. E agora nós estamos enfocando nessa temporada Atos da Igreja dos Apóstolos. Vamos continuar então estudando esse livro maravilhoso. E o nosso convidado está aqui, que é o pastor Ronaldo Guedes. Bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor. Vamos continuar? Podemos entrar no capítulo 11, pastor? Vamos. Ok. Então, aqui até o título do capítulo é A Defesa de Pedro. Olha só, por que defesa de quê? Porque exatamente ele foi confrontado pelos demais discípulos e apóstolos, inclusive. Né? Diz aqui o versículo 2 do capítulo 11, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, aí vai contar a história, né? Estava na cidade de Jope, aí tem falando do êxtase, do lençol, e a voz que ouviu, né? E conta como ele chegou na casa do Cornélio, e até que conta que também, o que foi mais extraordinário, né? O versículo 12, quando ele conta o resultado da visita ao Cornélio, da pregação, então o Espírito Santo lhe disse que fosse com ele, essa parte, né, que está conduzindo, depois ele prega a palavra. E no versículo 15, quando porém comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Aí o pessoal ficou impressionado. Bom, se caiu o Espírito Santo é diferente. É diferente. O Espírito Santo não ia cair sobre eles do nada, então, porque eles também são como nós, né? E aí Pedro fala mais uma coisa, pastor, que ele fala aqui do batismo com o Espírito Santo. Isso. Tá? Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. É isso Amém? mesmo. É muito, muito interessante aqui, né? Porque você vê que o mesmo, o mesmo preconceito, ou o mesmo receio que Pedro tinha, e que o Espírito Santo quebra esse receio quando dá aquela visão para Pedro, as autoridades de Jerusalém também tinham, tanto que foram confrontá-lo. Como que você entrou na casa de um não-judeu, de um gentio, né? E aí, como o pastor bem disse, ele faz toda essa explicação aqui, né? Mas é isso, o pastor já leu aqui o verso 15 e o 16, eu vou ler aqui o 17, né? Então, Pedro ele fala aqui, pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom, né? Se Deus concedeu a eles, gentios, não judeus, o mesmo dom, a mesma dádiva, que é o dom do Espírito Santo, a dádiva do Espírito Santo, se concedeu a eles o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Olha que frase interessante também, né? Não podemos resistir, né, pastor? Não. A Deus, a direção do Espírito Santo. Então Pedro, ele entendeu ali que ele não podia resistir. Eles já tinham recebido o Espírito Santo, né? E então ele os batiza, e aí o verso 18 vai dizer aqui que as autoridades ali de Jerusalém, ouvindo, né, o testemunho de Pedro, a explicação de Pedro, eles se apaziguaram, glorificaram a Deus e, né, interessante aqui a última frase do verso 18, logo, né, eles chegam a essa conclusão, logo também aos gentios, ou seja, aos não-judeus, foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Porque até esse momento, como eu falei, eles pensavam que era só para eles, judeus. Mas esse episódio aqui todo, né, mostra que a salvação em Cristo não era só para os judeus, né, era para os não-judeus também. Então eles entendem, diante dessa explicação de Pedro, eles entendem que também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Maravilhoso, pastor. Bom, então aí praticamente encerra esse bloco, vamos dizer assim, né, do capítulo 11, para começar um outro assunto interessantíssimo, já falando não é mais de Pedro, mas de discípulos que foram dispersos e foram chegar até em Antioquia, né? E então, versículo 19 em diante, né? Isso. Diz que foram dispersos por causa daquela tribulação que sobreveio a Estevão e se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. E aqui diz aqui, destacando, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Então você vê que ainda alguns só falavam com os judeus.
desses que foram dispersos. Exatamente. Outros chegaram ali e foram um pouquinho mais, assim, né? Tiveram mais ousados, né? Talvez até por influência, né, do caso do Pedro, não sei, né? Mas para poder passar essas barreiras, né? Nem todos, mas todos, alguns chegaram lá. E o resultado diz assim, versículo 21, a mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. Esse é o resultado quando você fala no poder do Espírito Santo, né? A mão do Senhor está com você e muitos crendo se convertem ao Senhor. Aqui é também fundamental essa parte aqui no livro de Atos, porque teve a perseguição que veio ali depois da morte de Estevão, né, como o pastor bem destacou, e em Antioquia eles começam a pregar ali aos gentios, né, aos não-judeus. Então, aqui é importante, pastor, porque se a gente observar bem aqui o livro de Atos, né, o pessoal que está lendo, que está acompanhando essa série de podcast, preste bastante atenção, que agora a gente vai ter uma transição no livro de Atos, né? A capital, vamos dizer assim, deixa de ser Jerusalém e passa a ser Antioquia. Veja que aqui, o senhor acabou de narrar, o evangelho chegou a Antioquia, né? Isso aqui a gente vai ver um pouquinho mais nos próximos episódios, né? Mas é bom que o pessoal perceba isso. O Espírito Santo está se movendo ali em Jerusalém, né? Não que ele vai deixar de se mover em Jerusalém, mas a gente vê aqui que Antioquia, a cidade de Antioquia, né, que é na Síria até, inclusive, é fora dos limites geográficos ali de Israel, né? A cidade de Antioquia ela vai passar a ser o centro missionário, vamos dizer assim, né? E também o foco sai dos judeus e vai para os gentios agora, né? Você vê que a gente está acompanhando toda essa transição aqui, até essa visão de Pedro, tal, essa abertura da porta do evangelho aos gentios, né? No sermão de Pedro ali na casa de Cornélio. Então a gente vai ter essa transição de Jerusalém para Antioquia, como centro do esforço missionário, e dos judeus, que até então estava muito focado nos judeus, para os gentios, né? Porque daqui a pouco aparece o apóstolo Paulo na história, e ele vai ser o apóstolo aos gentios, ele vai levar a palavra de Deus para os gentios, né? Mas é interessante notar também, né, pastor, que com esse avivamento, vamos dizer assim, que está acontecendo em Antioquia, os apóstolos de Jerusalém, eles tomam uma providência, né, pastor, em relação a isso, senhor? Porque lá, no caso de Samaria, lembra? Filipe foi, que era evangelista, pregou, mandaram para lá Pedro e João. Agora, precisa mandar alguém, lógico que Pedro e João não podia, mas tinha o Barnabé. E o Barnabé foi, né? Que bênção, né? O Barnabé é extraordinário, né? O versículo 23, eu gosto muito desse versículo, porque o Barnabé tinha uma percepção. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Quer dizer, ele chegou ali e viu a graça de Deus. É bom quando você percebe o ambiente, né? Sabe, discernir, olha, a graça de Deus está aqui. E ele exortou o pessoal para ficar mais firme ainda, e com firmeza permaneceram ali, e muita gente se uniu ao Senhor. Quer dizer, havia um grupo, chegou o Barnabé, mais gente se uniu ao Senhor. Então é assim que Deus faz. Amém? E aqui tem um detalhe, pastor Misael, assim, importantíssimo, né? Que a gente tinha falado um pouco atrás, agora eu já não estou lembrando se é nesse episódio, se é no anterior, mas que a gente falou, né? Que Paulo, né? Ele foi enviado para Tarso. Sim. Lembre-se disso. Lembra que eu falei sim, que ele ficou em Tarso um tempo ali de uma certa obscuridade. Mas quando Barnabé chega agora em Antioquia, e aquele avivamento, muita gente se convertendo, né? Muita demanda para ensinar o povo, para discipular as pessoas, Barnabé se lembra de quem? Se lembra de Paulo. Sim. Barnabé pensa assim, poxa, Paulo pode ser um auxílio aqui nesse momento, porque a demanda era muito grande de trabalho, né? De pregação, de ensino, enfim, de pastoreio. Então, Barnabé se lembra de Paulo
né? E o texto vai dizer aqui que Barnabé vai para Tarso, que não era tão longe ali de Antioquia até Tarso, né? Ele vai até Tarso, ele procura por Paulo, né? Interessante. Pastor, dá licença um pouquinho. Ainda não era Paulo, era Saulo, né? O texto fala Saulo. Eu sei, mas só para destacar, porque, só para dar uma entender, não é tão importante não, mas que o Paulo, não era o Paulo importante, era um homem, né? Não era o Saulo, aquele Saulo problemático lá que mandaram ele embora. Exatamente. Mas o Barnabé tinha um discernimento, falou, essa pessoa é importante. Ele falou, eu preciso dele, eu vou dar um espaço para ele, né? E a gente vê que aqui na história, no decorrer da história, assim, o Barnabé é como se fosse, a partir daí, como se fosse o presidente, né, de Antioquia, e o Saulo passa a ser o vice-presidente. Depois havia outros profetas e mestres, quando vamos ver no próximo episódio. Mas o discernimento de Barnabé, de lembrar e também discernir assim, o chamado de Paulo, e o quanto ele pode ser útil ali, e dando espaço para ele. Então, esse é o destaque que a gente pode colocar. Que a gente falou de Barnabé como um facilitador. Facilitador. Né? Barnabé, ele tinha essa característica. E é muito interessante porque até aqui, como a gente falou várias vezes, né, reafirmando, até esse momento na vida de Paulo foi um tempo de obscuridade. Mas as coisas começam a acontecer para Paulo agora, né? Quando Barnabé vai buscá-lo, traz ele para Antioquia. Agora as coisas começam a deslanchar na vida ministerial do apóstolo Paulo, né? Então, também é uma lição para a gente, né, pastor? Sim. Porque a gente também, na nossa vida, a gente passa por certos tempos de obscuridade. Até o momento que Deus fala, bom, agora eu vou começar a agir de uma forma mais intensa, eu vou cumprir o meu propósito na tua vida, né? Aquilo que eu tenho preparado você para fazer agora vai começar. E foi aqui que começa isso na vida de Paulo e... Enfim, Paulo vai para Antioquia e o texto diz aqui, né, que, olha, no 26, né, ensinaram numerosa multidão, né? Foi um trabalho muito intenso ali e aí essa parte aqui termina dizendo que foi em Antioquia, nessa cidade de Antioquia, então, em que os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos, né? Então, aparece esse termo que a gente usa até hoje, né? O termo cristãos. Era como se fosse um apelido, né? Até meio pejorativo, né? Talvez na época, né? Mas se tornou realmente nossa grande identidade, né? Pequenos cristos, uma coisa assim, né? Mas que bom sermos reconhecidos como cristãos. Fechando o capítulo, pastor, só para a gente mencionar que havia um profeta chamado Ágabo que profetizou que haveria uma fome lá, né? Naquele território da Judéia, especificamente, né? E que aconteceu depois, né? Então, diz aqui que os discípulos de outros lugares enviaram para Jerusalém, né? Socorro, ou para a Judéia, melhor, e para levar auxílios e, inclusive, quem faz, os portadores dessa oferta, ou dessa generosidade, foram exatamente Barnabé e Saulo, ok? Isso, exatamente. Então, é importante o ministério profético na igreja, né? Prevendo algo terrível que aconteceu, as outras igrejas se prepararam para ajudar e, de fato, socorreram, foi uma bênção muito grande.